Olá, saudações a todos. Estamos dando início aqui à nossa live. Então, eu estou ao mesmo tempo no Facebook e no Instagram. Então, conforme vocês, eu vou olhando um para o outro aqui. Então, fica o meu convite aí para vocês estarem nos acompanhando. Por enquanto não tem ninguém, né? Conforme for entrando, eu vou tô falando que nós vamos partilhar. Muito bem. Então, não sei o que aconteceu aqui. Então sejam bem-vindos. Então, nessa live de hoje nós vamos falar, um pouco sobre como o yoga ele pode nos ajudar a manter um equilíbrio, nesse ano que está concluindo, de 2020, um ano que foi bastante tumultuado, com bastante coisas diferentes aconteceram, e como que o yoga ele possui técnicas, ele possui ferramentas que possam contribuir para que a gente fique melhor, conclua esse ano de uma maneira mais equilibrada, o que é equilibrado, Vamos ver bem. Normalmente a gente tem o nosso eixo central, Pense em uma situação, num dia que você estava tão bem com você mesmo, em paz, em tranquilidade, com serenidade, e durante esse processo, ou seja, parecia que você estava com a mente mais plena, mais expandida, com a consciência mais atenta, sabe? Aquela sensação de bem-estar, sem aquele peso, aquela pressão no peito, aquela ansiedade, aquela expectativa, aquela sensação de culpa, Então tudo isso são sensações, que quando elas vão por esse lado negativo, tira a gente da centralidade, tira a gente do equilíbrio, E muitas vezes isso acontece por fatores externos, mas também por fatores internos, Então esse ano de 2020 foi um ano muito particular, Na verdade, era um ano que marcou a história, vai marcar a história, porque é um ano que ele teve diversas circunstâncias exteriores, que contribuíram para tirar muita gente da centralidade, Era até o esperado, com tanta coisa acontecendo, independente dos detalhes, mas toda essa questão da pandemia, com situações sociais, econômicas, com outras situações além da pandemia, que também foram acontecendo junto, que até para muitas pessoas dava até uma ideia que era um ano meio apocalíptico, Então isso criava a gente uma sensação de ansiedade, de estresse, parece de falta de ar, E dá para ver isso, com as pessoas que a gente acompanha terapeuticamente, e também com os nossos alunos de yoga, como que isso foi impactando nessa necessidade de você ficar isolado, longe, você mudar os hábitos, E daí assim, como que o yoga pode oferecer um meio, uma forma de você se libertar desse processo, Vamos ver. Vamos um pouco para a teoria, para a filosofia do yoga, Então o yoga ele surgiu há milhares de anos com uma ideia de o seguinte: nós como seres cientes, nós somos seres que, independente das circunstâncias financeiras, das circunstâncias de saúde, de beleza, genética, de laços familiares, nós sempre vamos, de alguma maneira, ter sofrimento.
nós sempre, de alguma maneira, estamos fadados a vivenciar angústias, né, que a gente chama de angústias existenciais, né? Então, independente do avanço científico, independente da religião, independente de uma série de coisas, a gente não consegue escapar, né, das angústias existenciais, das dores existenciais, né? Então, o yoga veio com a proposta de oferecer meios para que você consiga ir além, de você superar você se libertar, né? Um processo de liberação, né, dessas angústias. E daí, ou seja, através de uma série de técnicas que você ia se aprimorando, mas especialmente trabalhando o seu interior, a sua consciência, né, a sua maneira de sentir, perceber, de estar presente, né? Isso iria fazer com que você entendesse todo esse mecanismo, todo esse processo, e daí você conseguiria ver o tanto que, na verdade, você já pode estar livre, né? Que, na verdade, muito mais a prisão, na verdade, é uma prisão que muitas vezes acontece mais aqui dentro do que fora, ok? Então, o yoga então disponibilizou diversas, inúmeras técnicas para ir criando uma estrutura, uma condição interior e física, orgânica, para que você tenha essa facilidade de se libertar, além dessas angústias, dessas dores existenciais, né? Então, a proposta do yoga foi essa, né? E desde então, é o que tem sido, né? O yoga tem mais de 5.000 anos, então, nesses milhares de anos, foram se desenvolvendo vários tipos, várias modalidades de yoga, de acordo com a época, com as dificuldades da época, de acordo com as influências culturais de outros povos, né? Então, tanto que classicamente, tradicionalmente, disse que há 108 tipos de yoga, né? Só que hoje a gente estudando, a gente vê que existem muito mais tipos de yoga, ainda mais que agora com a modernidade, quando o yoga ele veio mais para o ocidente, aqui teve uma revolução, uma transformação de muitos aspectos, e o yoga até muitas vezes, muitas modalidades acabaram se tornando aquilo que na verdade nem é mais yoga, né? Que fugiu daquela proposta inicial, mas mesmo assim pode ser válido, porque acaba sendo talvez uma porta de entrada, né? Quando você começa, mesmo que não praticando um yoga que não é muito autêntico, você acaba de alguma maneira, quem vai se aprofundando acaba indo, né, encontrando o caminho para um yoga mais autêntico, né? Bom, então, como que o yoga pode nos libertar, né? Nos levar para esse estado de equilíbrio, para essa conclusão de 2020? Bom, uma coisa que é importante, o yoga ele é estritamente técnico, estritamente prático. O yoga ele não é teoria, ele não é especulação, né? Então, o yoga é quando você vai ali e começa a executar as técnicas, né? Sejam bem-vindos quem estão entrando aí, né? E também já estou aberto a perguntas, quem quiser é só ir perguntando. Mas voltando, o yoga é estritamente prático, então não adianta nada você ler, estudar, teorizar, conhecer, né? E porque isso ajuda também, né? Porque o conhecimento é um aspecto do nosso ser integral que precisa ser trabalhado, mas o yoga é muito mais do que isso, e nós nós acabamos focando muitas vezes a teoria, né? Querendo conhecer demais e não vamos para a prática, para a experiência, né? Então, por isso que até essa proposta da jornada de yoga, né, que vai focar a prática mesmo, né, que é o que eu costumo estar focando, a prática, porque é só através da prática que você vai ter experiência, né? É muito visível, a gente vê pessoas que são praticantes mesmo de yoga, né, que praticam com uma regularidade, daqueles que não praticam, como que eles foram impactados com tudo isso que aconteceu neste ano, né? Quando eu falo impactado, não quer dizer que não teve dificuldades, né? Que não passou por dificuldades emocionais, né? Por outras, mas a maneira como lidou, a maneira como o corpo reagiu, a maneira como toda a orquestra hormonal soube lidar, né? Com as dificuldades que foram surgindo, né? Nesse ano. Ok? Então,
a prática, né, ela te dá um suporte, uma estrutura física, uma estrutura orgânica, ela te dá uma estrutura emocional, uma estrutura mental, ela te dá uma estrutura energética, consciencial, ou seja, ela trabalha várias áreas do seu ser para que você possa estar resistir a toda esta instabilidade que vai vindo de tudo que é lado, né? Ou seja, quando você pratica yoga de uma maneira caprichada, equilibrada, mesmo você no meio de um furacão, de um tornado, você mantém a serenidade. Entenda que manter serenidade não é você ser inativo, não é você não agir, né, de uma maneira inteligente, ponderada para se preservar, para ajudar o outro, né? Mas você mantém-se no seu eixo com aquela capacidade de concentração, de ponderação, de discernimento, da ação correta, né? Então, quando a gente tem a prática do yoga, te dá um suporte, uma estrutura física, energética, emocional, mental, para justamente você lidar com toda aquela intensidade de cobranças que o meio, que a existência vai lhe dando, né? A gente poderia fazer a comparação como se fosse com um computador, né? Vocês todos já tiveram experiência com computador, com celular. Conforme vai passando o tempo, os anos, né, vai evoluindo a demanda, né, de uso, vai evoluindo o desenvolvimento dos softwares, né? E então, se você não faz um upgrade no seu equipamento ou você uma atualização no seu software, né, o seu computador vai ficando mais lento, vai travando, né? Então, você às vezes precisa fazer um upgrade de memória RAM, você às vezes precisa trocar o processador, você às vezes precisa atualizar o sistema operacional, né? Ou então um aplicativo específico, justamente porque às vezes tem bugs que vão surgindo, vai diminuindo o desempenho, né? Então, o yoga nada mais é do que uma tecnologia que foi desenvolvida há milênios e que está sendo ainda desenvolvida, ou seja, o yoga não se cristalizou, né? O yoga ele foi acompanhando o desenvolvimento da humanidade. Então ele é toda uma tecnologia que te dá que te dá a oportunidade de te fazer um upgrade, de você se desenvolver nas várias áreas no seu ser, ou seja, nos vários componentes da sua existência, a fim de que você possa dar uma resposta adequada à sua vida, à sua existência, né? E além disso, você transcender essas dificuldades, esses limites, para você se sentir mais pleno, né? Mais realizado, né? Então, realizado, essa que é a ideia, né? Então, como que o yoga ele vai te oferecer isso? Okay? Então, aí o yoga ele dispõe de diversas ferramentas, né? Então, lembrando, existem muitos tipos de yoga e a maioria dos tipos de yoga acaba focando uma ou outra técnica. Aqui no Ocidente é mais popular as práticas de yoga que focam asana, que são aquela parte física, né? Que são aquelas posições que muitas vezes até parecem posições circenses, acrobáticas, né? E faz parte do yoga, mas não é só isso, né? Existe uma diversidade de outras técnicas, né? Então, se você se permite, e isso é interessante porque também essa diversidade é importante porque existe uma diversidade de personalidades, né? Eu sou diferente de cada um de vocês que estão ou vão assistir essa live, né? Então sempre vai existir alguns tipos, técnicas de yoga que vão ser mais, vai lhe agradar mais, né? Ou vai encaixar mais para você. A palavra mais é encaixar, porque a questão do agradar também tem um quesito importante que já a gente vai falar, né? Então, essa diversidade de possibilidades nos ajuda. Agora, eu na experiência que eu tenho trabalhado com yoga, né, já estou fazendo 20 anos de prática, eu vim percebendo que cada vez mais, se você faz uma prática, né, que em sânscrito o nome é sadhana, você faz um sadhana, uma prática bastante completa, com uma diversidade de técnicas, né? E essa diversidade você faz de maneira planejada, no tempo, né, de uma maneira que você possa estar completando no tempo muitas possibilidades, isso agrada muito mais, isso te dá uma estrutura melhor,
né? E pode abarcar uma diversidade maior de pessoas, né? Então, e até para lidar com situações específicas que às vezes se você foca por poucas técnicas, aquilo pode te limitar, certo? Então, até tenho alguns alunos que me acompanham há algum tempo, né? Hoje a nossa aula comum mesmo, ela tem 1h30 de duração, 1h25, né? E faz uns 2, 3 anos que eu tenho falado, né, da minha vontade, meu desejo de ter um horário, de uma prática de yoga que a gente pudesse fazer com 2 horas de duração, né? Eu já planejei diversas formas, só que a gente tem uma dificuldade comercial aí, né? Que é o meu trabalho, né? E 2 horas por contexto de vida da maioria das pessoas é complicado pelo tempo, né? Nosso tempo hoje demanda muito, então é difícil você conseguir se dedicar por 2 horas ininterruptas a uma atividade como essa, né? Então, é possível? Mas ainda não existe essa cultura, né? Então, e atualmente, né, conforme a gente vai se aprimorando, se desenvolvendo, a gente viu que 2 horas ainda é pouco. Se você fosse fazer a prática completa mesmo, com tudo que o yoga tem para oferecer, né? Hoje eu sinto que tem que ser umas 2 ou 3 horas de prática, assim, para você se aprofundar no tempo adequado, porque tem técnicas que às vezes você precisa de um tempo adequado para você começar a sentir, para o corpo absorver, né? Para ele produzir aquela experiência, né? Para você ter as produções hormonais, os neurotransmissores, né? O corpo energético, né? Tá atuando naquilo ali. Então, por isso que daí tem agora essa proposta que eu quero experimentar com vocês, né, de fazer essa jornada, né, agora que estamos finalizando 2020, de ter cada dia da semana uma estrutura de prática diferente. Ou seja, eu vou pegar uma parte e focar aquela parte, justamente porque daí dá para agradar, né, diversos tipos de perfis psicológicos, né? E dá pra gente se aprofundar, porque tem técnicas que às vezes, né? Então vamos talvez que a Inês que está participando aqui, ou a Vera, né? Talvez a Nádia, às vezes não a técnica que a gente vai fazer na segunda, que vai trabalhar bastante o corpo, que são os asanas, às vezes uma ou outra não vai agradar, né? Mas a técnica que vai trabalhar na quarta-feira, por exemplo, que a gente vai focar mais uma descontração, um relaxamento profundo, talvez agrade, né? E daí, mesmo assim, o yoga vai trabalhando dentro de você vários aspectos para que você possa estar tendo uma experiência, né, de centramento, de equilíbrio, de serenidade. E daí todo esse turbilhão de coisa que está acontecendo, que aconteceu agora em 2020, e a gente não sabe como vai ser 2021, né? A gente possa estar centrado, preparado, né? Pronto, né? Para ter um desequilíbrio mínimo, né? Ou menor do que se você não tivesse se dedicando, né? Essa experiência que tivemos em 2020, né, de tudo isso que aconteceu, deu uma oportunidade para muita gente de parar e começar a olhar para si mesmo, né? Só que se a gente não tem um método, uma técnica para trabalhar isso, a gente às vezes fica, na verdade, a gente não olha de maneira adequada, a gente fica mais, na verdade, de maneira como se fosse um sonâmbulo, né, como se fosse um zumbi. A gente fica se distraindo, né? Se distraindo com seriados, com streaming que tem na internet, com outras coisas, que também é válido, só que você acaba se perdendo, né? Você acaba perdendo uma oportunidade preciosa para que você se aprofunde mais em você, né, trabalhe mais o seu autoconhecimento, a sua autodescoberta. Porque através do autoconhecimento, da autodescoberta, né, um certo mix, né, uma certa de técnicas que você terá a oportunidade de manter a centralidade, o equilíbrio, né, a serenidade, né. Quando eu falo isso, não quer dizer que você vai ser um ser iluminado e perfeito, né? Mas vai te deixar mais preparado do que em outras circunstâncias, outras situações, né? Então, por isso que
fica essa ideia. Então, o yoga tem técnicas tanto no aspecto físico, quanto no aspecto energético, no aspecto emocional, mental, consciencial, porque justamente vai te trabalhar como um todo, né? E assim vai te dar um suporte, uma estrutura, né? Então, por exemplo, as técnicas respiratórias no yoga são os pranayamas, né? Pranayamas são técnicas de controle e expansão da nossa bioenergia, da nossa vitalidade, né? Normalmente, ainda mais com tudo que está acontecendo, é comum a gente ver as pessoas mole, sabe, cansadas, as pessoas sem ânimo, sem disposição, né? E sem aquela vitalidade, aquela intensidade, aquele brilho dos olhos, aquele arrojo, né? Então, o yoga, através, né, de técnicas respiratórias, né, existem mais de 80 tipos de respiração dentro do yoga, né, de variações, e, né, se considerar subvariações, já vai mais de 100 possibilidades, né? E o yoga então te dá uma estrutura para você estar se reabastecendo, né, e aprendendo a ter esse controle desse ânimo, dessa vitalidade, dessa energia, né? Quando a gente vai mais a fundo e na prática, eventualmente a gente trabalha isso, tem vários tipos de energia que circula pelo nosso corpo, né? E como a gente domina isso, né, para a gente fazer ela fluir, canalizar de uma maneira correta, né, para justamente você estar preparado para lidar com tudo que está acontecendo, para você lidar com quando você está com muito sono, ou quando você precisa dormir, né, para melhorar sua digestão, para melhorar sua atenção, né, para você melhorar a sua perceptividade, né, a sua sensibilidade, sutilizar a sua percepção, e aí vai inúmeras outras possibilidades, né? E aí que vai a importância do treino, da prática, porque teoria tem de monte, né? Mas se você não vivencia, não pratica, você só vai ficar patinando na teoria, né? Eu não sei quem costuma se aprofundar em estudos, né? Mas por quantos anos você tem se aprofundado, que você tem buscado conhecimento, que você tem buscado compreensão de uma série de coisas, mas parece que não sai do lugar, ou você até almejava, né, ir além, né, mas quando você constata, pô, parece que você ficou no lugar, né, porque falta prática, né, falta aquela prática constante, né. Veja bem, né, se você pega um bebê, né, o bebê, ele nasce e ele não sabe falar, ele não sabe compreender sinais, né, ele não reconhece muita coisa, ele não tem nem a ideia de ego, a sensação de ego, de eu, né? Mas todo dia ele está o tempo todo treinando, ele está interagindo, ele está conhecendo, tateando, sentindo. Então ele está tendo todo dia, né, fazendo um treino de aprender movimentos, porque o bebê ele não sabe lidar com o corpo, né? Ele vai aprendendo aos poucos movimentos mais grosseiros, depois vai indo para movimentos mais finos, né? E assim, né, depois de algum tempo, alguns anos, 2 anos, de acordo com o bebê, vai começando a ter uma habilidade de equilíbrio, de ficar em pé, se movimentar, daqui a pouco né, passar algumas palavras, mas ainda é só o começo, porque ainda tem uma jornada intensa pela frente de aprendizagem, né? O que acontece é que pegando a nossa jornada como humanidade, como pessoas, a gente vai se desenvolvendo, mas chega mais ou menos na adolescência ou até quase na fase adulta, a gente para de se desenvolver. A gente deixa de nos alimentar de coisas que possam estar crescendo ainda mais, né? A gente fica estagnado, né? Isso muitas vezes por questões culturais, né? Por questões, né? Porque a nossa cultura nos cerceia disso, ou a forma como nós somos educados, né? Então, o yoga, ele identificou isso já há milênios, e ele procurou ver meios de dar continuidade para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento, né? Como um ser integral, né? Porque nós temos vários
linhas de desenvolvimento. Imagine uma esfera, né? Então a esfera, né, ela vai crescendo, né, para todos os lados. Se você se dedica a crescer só de um lado, né, você vai ficar disforme, você vai ficar incoerente e vai sair do equilíbrio, né? Imagine uma esfera aqui que você vai crescendo só de um lado, você vai pendendo, né? Você sai, né, do seu eixo. Então, por isso que é legal você se dedicar a esse desenvolvimento contínuo, crescente, né, para todas as direções. É difícil, não é simples, né, mas você ter isso como meta, como ideal, te dá uma estrutura para que você, né, vai se trabalhando, você amplia a sua percepção, né, a sua maneira de como você pode ir além, né? Então, por isso que o yoga ele tem todas essas possibilidades de estar te desenvolvendo, né? Então, como estava falando da respiração, né? Quando você treina as técnicas respiratórias, a respiração é uma das poucas funções fisiológicas que, ao mesmo tempo, ela é comandada pelo sistema nervoso autônomo e ela é comandada pela sua força de vontade, né? Ou seja, dois aspectos do seu ser, um aspecto, vamos dizer assim, de maneira bem simplória, consciente e inconsciente, eles acabam controlando essa função. Então, o yoga, há milhares de anos, já percebeu que quando você consegue atuar, né, nessa área da respiração e se aprofundar, ela como se fosse uma porta de acesso entre o mundo consciente e o mundo inconsciente. Você estreita essa distância, esse caminho, e daí você tem um acesso maior a todo o conteúdo inconsciente que existe dentro de você, que é muita coisa, entendeu? Então, a percepção consciente que a gente tem de nós, da realidade, é só a pontinha da pontinha da pontinha de um iceberg imenso, né? Então, a respiração seria uma porta de entrada. Mas, lembra, só estou falando de uma técnica que é a respiração, que é o pranayama, que ela se subdivide em muitas variantes, como eu falei, 80, e se for mais além, vai mais de 100 técnicas, né? Claro que em um dia você não consegue praticar tudo isso. Então a ideia, né, cotidianamente a gente vai treinando, né, e aos poucos a gente vai experimentando as variações, porque daí você vai tendo a experiência, a vivência. Olha, quando eu respiro assim, eu tenho essa sensação, eu tenho essas impressões, eu tenho imagens que vão surgindo na minha mente dessa maneira. Eu sinto isso, eu sinto aquilo. Eu cheguei da aula desse jeito, agora eu estou saindo desse outro jeito. Olha o meu sono como ficou, olha o meu apetite. Poxa, olha o jeito como eu estou lidando com essa tensão aqui, com o meu filho, né? com a minha mãe, né? com o meu marido. E assim vai, né? Você vai percebendo isso e muitas outras coisas além, né? Você vai sutilizando as percepções. Só que não é só pranayama, não são os respiratórios. O yoga tem outras técnicas, né? Então tem o asana, que é os mais conhecidos, que são aquelas posições, né, que muita gente vai pro yoga por causa disso, que é bonito, né? A gente vê no Instagram, a gente vê na televisão, aquelas posições bonitas, as pessoas fazendo, né? E que às vezes acaba até distorcendo, porque a vida na verdade está sendo mais um show de ego, né? Mas também é importante, não um show de ego, mas você conhecer o que está acontecendo por dentro. Você ter a experiência, né, do que acontece ali dentro de você enquanto você está naquela posição. Quem vê de fora, poxa, é só uma coisa bonita, né? Ou é fácil, ou é difícil, ou é louco, né? Agora, com as técnicas certas do yoga mesmo, né? O que está acontecendo ali dentro de você é uma revolução, né? É algo indescritível, que você é só experimentando. E muitas vezes você vai ter experiência através de um tempo de treino, de experiência, né? Não é simplesmente, né, fazendo uma semana, um mês. Às vezes tem coisas que você só vai experimentar depois de meses ou anos, né? Mas mesmo assim é válido, né? Só para vocês terem uma ideia, né, na forma como a gente, né, dá aula de yoga, a gente pratica as técnicas corporais,
né? Existem os fatores de execução, né? Os asanas em si, as posições, elas já são muito poderosas quando devidamente feitas. Quando a gente coloca os fatores de execução, você potencializa ainda mais o poder do asana, né? E existem mais de 20 fatores de execução, 20 formas de estar fazendo asana com algum acréscimo, e daí você forma como se fosse um combo que potencializa a sua experiência nas várias áreas do seu ser, né? Então é só experimentando. Normalmente, né, nas práticas que a gente dá, a cada mês a gente foca um fator de execução, né, nos asanas, nas técnicas corporais. A gente fica o mês todo se aprofundando naquele fator de execução. E o aprofundamento é muito importante, né? Você está um tempo ali trabalhando, né? Então, esse é normalmente. Nesse caso agora, nessa jornada de yoga que a gente vai fazer agora, nesse final de ano, daí a gente vai fazer um pouquinho diferente, né? Porque vai ser alguns dias que vão ter asana, não são todos, né? E então eu vou procurar a cada dia focar um fator de execução diferente, para durante o mês você ter uma ideia das possibilidades. Ainda não vai dar para fazer tudo, né? Não vai dar para experimentar todos os fatores de execução, mas pelo menos até a metade talvez dê para a gente fazer. Também vai de acordo com como eu vou estar sentindo o grupo que está participando, para a gente, como a gente vai direcionando isso, né? Mas já vai dar para ver um pedaço, né, da amplitude de possibilidades que o yoga tem a oferecer e que você pode estar experimentando. Mas até então, né, olha só, eu tinha falado da respiração, que é um pinguinho e ela abre uma leque de possibilidades. Os asanas também, na verdade o asana é mais básico que a respiração, é a parte mais física, mas através do asana que você pode se expandir muito além, né? Só para vocês terem uma ideia, tradicionalmente, né, quando a gente vai ver os livros clássicos do yoga, é dito que existem mais de 88 mil asanas, né? Mas até hoje esse número não foi catalogado, né? Para vocês terem uma ideia, os livros, a maioria dos tipos de yoga que a gente vê por aí, muitos deles têm uma sequência única, né? Você fica aquela sequência você fica por alguns meses ou anos, depois você muda com algumas variações e fica limitado aquilo lá. É importante também, porque aquilo te ajuda a se aprofundar. Mesmo naquela sequência estática, você pode se aprofundar. Mas se você se permite também ampliar as possibilidades da diversidade de técnicas corporais, né, você vai dar nuances na sua experiência energética, nas suas células, no seu corpo emocional, no seu corpo vital, que talvez você não perceba, mas vai te dar nuances muito amplas, muito além, né? Que vai te dar um suporte, uma estrutura para você manter mais estabilidade, mais serenidade, e vai potencializar vários potenciais latentes que estão adormecidos aí dentro de você, né? Então essa diversidade é muito importante também, junto com o aprofundamento, ok? Então, mas voltando, né, estava falando o conjunto de práticas que a gente costuma fazer, né? Eu costumo trabalhar bastante a diversidade. Quem me acompanha nas aulas, né, já percebem isso, né? Tem a Marialva aqui que está há tempo que faz com a gente, a Inês que estava ali, tá subindo aqui, não dá para ver todo mundo, né? Mas que a gente tem uma diversidade muito grande, né? Só que a gente faz de uma maneira que vai variando, né? Semana a semana a gente vai mudando, um aqui, um ali, né? Vai dando variedades. Então, se você compara de uma aula para outra, ou pula uma ou duas aulas, você vê só nuances. Mas se você vê de um mês, de 2 meses para o outro, você já vê que mudou muita coisa, né? Então, na verdade, você pode ficar 2, 3 anos praticando yoga, né, sem repetir, né, muitos asanas, né, e juntando com os fatores de execução, né, são mais de 20. Então, que nem esse mês agora de novembro, que está encerrando, a gente trabalhou com fator de execução que só vai trabalhar daqui 2 ou 3 anos,
né? Então, se somar isso junto com as técnicas corporais, que já são variadas, na verdade você tem uma combinação tão grande de possibilidades de prática, que na verdade demora anos para você repetir. E às vezes você nem passa por aquilo, né? E às vezes você deixou de vivenciar algo que foi muito sutil, muito discreto, que talvez você não deu valor, mas aquilo impregnou, né, na sua memória celular, no seu campo energético, no seu campo consciencial, entrou lá nas entranhas, né, do seu psiquismo. E aquilo, em algum momento, talvez vai ser o gatilho necessário, importante, para você se manter, se segurar. Por exemplo, esse mês de novembro, que está encerrando, né, a gente trabalhando bastante com mudra. Mudra são os gestos de poder do yoga. É a linguagem gestual. Existem mudras com o corpo, mas a gente estava focando nos mudras com as mãos, né? E existem centenas de mudras, né, que são gestos específicos, né, que você vai fazendo, né, só que a gente fazia junto com os asanas, isso potencializava ainda mais, né? Eu pessoalmente, né, eu por vários anos, acho que 8, 9 anos, né, de contato com yoga, eu nunca dei importância para os mudras. Eu sempre achei que era só enfeite. Eu achei que era uma coisa bobinha na prática do yoga, né? Até no começo da aula, depois que eu fui perdendo até a vontade de ensinar mudra, né? Porque eu não via a importância daquilo. Até que teve em um momento do percurso, eu tive experiências de expansão da consciência, experiências de estado alterado de consciência, né, que abriram minha percepção e eu comecei a perceber o tanto que o mudra é poderoso, né? Eu comecei a sentir o poder do mudra e eu senti que o poder sempre estava ali presente, mesmo quando eu executava e não dava atenção. Só que, como a minha consciência no cotidiano estava restringida, eu não percebia, né? Mas a força do mudra estava atuando ali de maneira, vamos dizer assim, sorrateira, né? No meu sistema nervoso, no meu sistema energético, né? Na memória celular, né? Em toda a orquestra glandular do meu organismo. Né? Só que eu não percebia, né? Foi com o tempo, né, que eu fui trabalhando, que eu fui expandindo minha percepção, que eu fui ampliando, né? Que ó, só o mudra, só um gesto com a mão, né, ele tem um poder neurológico, né, reflexológico, né? Então ele atua no seu sistema nervoso, tanto o periférico como o central, reflexológico, assim como, né, tem a reflexologia que se aperta os pontos dos pés, né? E isso atua, né, em algum sistema orgânico seu, em algum órgão, em algum aspecto do seu psiquismo. Os mudras também têm esse poder, né? Conforme você faz um gesto, você põe o dedo aqui de um jeito, aqui de outro, aqui de outro, isso já estimula, já tem um efeito reflexológico no seu sistema nervoso, né? O mudra também tem, né, o aspecto artístico, estético, né, que até o que eu achava que era só aquilo, mas isso também tem um impacto. Mas ele também tem um aspecto simbólico, né? Então, conforme você movimenta a mão, ela tem uma representação simbólica e mais do que isso, né? Através daquele simbolismo, é como se fosse uma chave, uma senha. E mudra, na verdade, o termo mudra é como se fosse selo, senha, uma chave, né, que abre, né, o seu acesso ao inconsciente coletivo, né, a um patamar talvez da sua consciência, né, do seu inconsciente, né, ou a um patamar maior ainda, um patamar arquetípico, né, que daí tem muito conhecimento, muita informação lá, né. O mesmo mudra, que é só um gesto bobinho, aparentemente, né, ele movimenta o aspecto energético do seu corpo, das suas mãos, né, o aspecto magnético. Então cria um campo diferente de atuação e que vai estar ali vibrando, né. Então, uma coisinha aparentemente tão pequenininha tem um poder imenso. Só que, né, para a maioria de nós, isso inclui eu, né, eu passei anos sem dar importância, sem perceber. Aí, eventualmente, até no começo fazia bastante, depois fui largando mão de fazer, né? E depois que eu tive uma expansão de consciência, eu percebi. E deu para perceber todo o tempo como que o mudra trabalhou em mim.
né? Então, né, o yoga ele vai te dar muitas ferramentas, né, para você potencializar o seu desenvolvimento. Eu falei das respirações, eu falei das posições, né, dei uma paletinha do mudra, mas existem muitas outras. Tem a parte da mentalização, né? O yoga você tem várias formas de trabalhar na mentalização, né? Você criar imagens, você se concentrar, mentalizar, criar ideias, afirmações, né? Tem a descontração, o relaxamento, né? Que o yoga se aprofundou bastante no Yoga Nidra. Não é um simples relaxamento que você vai lá, deita, não. Tem toda uma sequência que você vai trabalhando muitas áreas, muitas camadas dentro de você, né? Para você estar vivenciando vários aspectos do seu ser, está ativando, né? E assim você, mais uma vez, você tem uma estrutura orgânica, fisiológica, mental, consciencial, energética, né? Que faz você ficar estável, né? Em equilíbrio, na centralidade, na serenidade, mesmo no olho do furacão, né? Pode vir segunda onda de pandemia, pode acontecer uma série de coisas complicadas. Se você tem isso, não é que você vai deixar de sofrer, né? Você talvez vai ter dificuldades, mas a sua reação fisiológica, né? A sua reação glandular, energético, seu corpo energético, né? Como as sinapses não só do seu cérebro, todo o sistema nervoso, como elas vão reagir a tudo isso, é muito diferente, né? Então ela segura a onda, né? Você é como um bambu, né? Você até sai do eixo, mas você volta, né? Com mais flexibilidade, com mais rapidez, né? Então o yoga também, né, através do relaxamento, né? Que daí tem várias camadas. Isso é até por isso que eu queria deixar a aula ainda maior, né? 1h30 de aula ainda é pouco, porque às vezes você precisa de um tempo fisiológico próprio para estar ativando algumas coisas, e dependendo da aula o relaxamento não é tão extenso, né? Assim como o asana, assim como o pranayama, né? Por isso que a ideia é, né, a gente experimentar agora essa jornada, porque daí as configurações de cada dia vai dar para focar, né, alguma dessas partes da prática um pouco mais. Vai dar para ter um tempo maior, uma experiência maior, vai dar para se aprofundar, né, numa diversidade maior de técnicas, né? E isso pode agradar mais um do que outro em algum dia ou outro, né? Mas, né, o ideal seria você fazer todo dia, porque daí sim seria completo, seria pleno, né? Como eu falei, o ideal seria a gente ter 3 horas de prática, mas 3 horas é inviável, né, no nosso cotidiano, na maneira como está organizada a nossa vida, a nossa sociedade, as nossas responsabilidades, né? Mas então fazendo isso daí, né, talvez, quem sabe, a gente consiga, né, se aprofundar, né, nessa experiência. Eu estou disponível para perguntas, tá? Quem quiser perguntar. Quem está no Facebook, eu não sei se eu vou conseguir ver pergunta. No Instagram é mais fácil de ver aqui, ok? Mas quem tenta escrever no Facebook, que talvez eu consiga ver. Mas, retornando. Então, o relaxamento, né? Você vai se aprofundar, né? Porque a gente descontrai todo o sistema muscular, articular, vai serenizando toda aquela agitação mental interior. Daí a gente trabalha mentalização, visualização é diferente de mentalização, né? É muito próximo, muito parecido, mas tem um leve quê de diferença, mas a gente vai trabalhar a afirmação interior, né? Daí a gente se aprofunda num trabalho de energético mais intenso, né? De mobilização de energia pelo corpo. A gente trabalha também a experiência de descoincidência do corpo, da consciência fora do corpo físico, né? Você sair fora do corpo, que é uma outra coisa, um outro mundo de aprendizagem que você pode ter, né? Então, outra técnica que se abre com inúmeras possibilidades. Daí tem o samyama, que a gente chama, que é a meditação. A meditação daí
seria o principal do yoga, né? Então, o treino da meditação, né, é o que vai te dar um acesso para o estado meditativo, que é algo muito além, né, do que a gente experimenta. E ainda não é a meta do yoga, porque a meta do yoga é o que a gente chama de samadhi. Samadhi é um estado que está além do estado meditativo. Assim como o estado de consciência que nós estamos agora aqui, que é o estado de vigília, se comparado ao estado meditativo é muito distante, o estado de samadhi é tão distante quanto, se comparado com a meditação, como a meditação é para o estado de vigília de agora, né? E você, quando você entra, né, no treino, você vai cultivando, trabalhando, existem muitas técnicas, só que aí que o Samyama daí entra no contrassenso, porque quanto mais único, mais simples, mais focado numa única técnica, mais poderoso é. Por outro lado, tem a diversidade de temperamentos, né, de personalidades. Então, é importante experimentar uma diversidade de técnicas para ver aquilo que mais se encaixa. Mas quando você acha uma, você deve focar e se aprofundar, né? Mas mesmo assim, dá para ir muito além. E nas práticas, 1h30 de aula, no aula normal que a gente faz, a gente já fica um pouco tempo, porque você também precisa de um tempo muito além, né? Para treinar, para se aprofundar. E eu sugiro que os alunos que fazem, treinar todo dia meditação na casa, mas não é todo mundo que faz, né? Por várias razões, cada um tem a sua. Então, a ideia dessa jornada, na verdade, é oferecer a gente fazer uma espécie de desafio. Então, a ideia é uma forma de convidar para vocês para um desafio, a gente fazer um desafio junto, né? 6h30 da manhã, né? Antes de tudo, né, de você começar, eu queria até antes, tentar antes, mas eu acho que estrategicamente 6h30, eu andei consultando algumas pessoas, acho que é o horário que mais vai encaixar, né? Mas a gente começa o dia já cuidando do nosso ser de maneira integral, né? E a ideia de um desafio para você se colocar nisso, né? Você se propor, se cobrar isso daí por um mês. E vamos ver como chegar até lá, né? Uma maneira de a gente conhecer essa nova modalidade, essa nova forma de praticar, de a gente se desafiar, né? De né, também ajudar o outro, isso daí. Então, essa aqui é a proposta, né, dessa jornada de yoga, para a gente poder tá se aprofundando, né, nessa forma de praticar, certo? Mas voltando à questão da meditação, então a própria meditação que seria o coroamento da prática, né? E daí cada dia tem dia que não vai ter meditação, mas tem dia que a gente vai trabalhar com um tempo maior, mais prolongado, mais do que a gente está acostumado nas aulas comuns, porque a ideia a gente é se aprofundar. E tem dia que a gente vai ficar bastante tempo, né? Mas para justamente a gente romper os condicionamentos que a gente está acostumado, certo? Então a ideia assim, é essa forma, né, de a gente estar trabalhando. Então, para dar uma olhada rapidamente como vai ser a estruturação, né, das aulas. Então, na segunda-feira, né, o início da aula vai ser praticamente igual com todas as aulas, né? A gente vai fazer uma abertura, vai fazer um trabalho energético, né? Mas daí depois que cada dia vai ser de um jeito. Então, na segunda-feira vai ser um tempão de asana, né, as técnicas corporais, né? E vai ter um tempinho de relaxamento, que é importante, pelo menos um relaxamento no final para uma descontração, né? Já na terça-feira, além da abertura, do trabalho energético, daí a gente vai focar o pranayama, né, que é as técnicas respiratórias. Nós vamos focar os trattakas, né, trattakas que são técnicas de estímulo visual, existem dezenas de tipos, né, então a gente vai dar para conhecer alguns, né, e a gente vai entrar na meditação também, né, com tempo moderado de meditação. Na quarta-feira,
daí a gente vai trabalhar o Yoga Nidra, que é o relaxamento, de maneira bem prolongada, para a gente poder estar experimentando, trabalhando uma boa diversidade das técnicas, né, de relaxamento, né? E daí talvez tenha um pouquinho de asana, ainda estou vendo aqui, né? E daí vai finalizar também com um tempinho bom de meditação. Na quinta-feira já é um mix, né, de várias técnicas, né? Então vai ter uma que a gente sempre tem trabalhado, que a maioria dos yogas não trabalha, apesar de fazer parte do yoga original, né, do yoga clássico, que é um trabalho com os princípios e as virtudes do yoga, o Yama Niyama, mas normalmente nas modalidades de yoga isso só fica na teoria, né? Só fica no discurso, na teoria. Aqui a gente faz, né, através de concentração, de mentalização, né, de várias técnicas para a gente estar incorporando esta ideia, esta vibração, esse campo, né, vibratório, né, de atitude, né, incorporando no nosso sistema mental, no nosso sistema nervoso, no nosso sistema energético, certo? A gente também vai trabalhar com técnicas de estímulo, né, o Dhyana Bandha, que é estímulos, né, dos nossos órgãos, nossas vísceras, né, e também meditação. E na sexta-feira, aí sim, né, um pouquinho de asana, né, um pouquinho de mantra. Também mantra eu costumo dar em aula, né? Mantra é uma coisa que não é a maioria conhece, a maioria das aulas não tem mantra, eventualmente eu dou, mas aqui nós vamos experimentar um pouquinho, né, dessa ciência, né, dos sons, né, de como as técnicas vocais do yoga, né, ajudam em vários outros processos, né, e a meditação, daí também vai ter bastante meditação, bastante tempo, né, mas com uma maneira cadenciada, né, com uma forma que a gente vai fazer processos diferentes, né, para estar se aprofundando, né, na técnica meditativa e daí, quem sabe, né, na experiência meditativa. Técnica meditativa é uma coisa, experiência meditativa é outra coisa, né? Uma pode ser consequência da outra, certo? Então, basicamente, de maneira resumida é isso, mas é que está aqui, só todo no discurso, né? A ideia é na prática, né? A gente vivenciar tudo isso daí, certo? Eu não vi ninguém perguntando nada até agora, né? Ainda estou disponível para pergunta. Daqui a pouco a gente já vai encerrar, né? Porque o limite aqui no Instagram é 60 minutos, né? Já passou dos 50 minutos. Então, mais um pouquinho, a gente encerra, né? O ideal é vocês começarem já no início, mas às vezes se você se atrasar e começar depois de alguns dias, depois de uma semana, dá para pegar aí no bonde andando, né, e experimentar bastante coisa, tá? O ideal então é a gente oferecer essa diversidade de técnicas, justamente porque um mês com prática de yoga é muito pouco. Um mês, na verdade, é uma amostra grátis, vamos dizer assim, né? Mas se você se dedicar todos os dias a essa prática, em um mês, pelo menos, você vai começar a criar uma disposição orgânica, né, do seu corpo físico, do seu corpo muscular, né, do alinhamento da coluna, né, de toda a composição da sinfonia das suas glândulas, né, de todo o padrão de vibratório do seu corpo vital, de todo o padrão do seu campo mental, né, das suas emoções. Então, pelo menos você vai criar uma estrutura muito básica para estar mais estável, estar mais centrado, mais centrada, mais alinhada, né? Para daí, ou seja, a gente vai colocar o pé em 2021 dessa maneira, mais estável. Porque o que acontece com a maioria das pessoas? Vai chegando o final de ano, né? A gente começa a fazer um balanço de como foi o nosso ano e fazendo projeções, planos para o ano seguinte. É natural de todos nós, faz parte da nossa cultura, né? Fazer planos para o 2021, fazer um balanço de 2020. E a gente tem aquelas promessas que a gente faz, né?
E daí, eu vou em 2021, vou fazer isso, eu vou ser isso, eu vou ter isso, tudo mais. Só que, e a maioria não faz nada, não realiza, né? Em partes porque você espera chegar, né, ter a passagem para acontecer. Agora pensa comigo, e se você quer realizar aquilo, mas você já é aquilo no ano que vem, né? Mas você já entrar o ano no movimento, você já começar o ano já com as engrenagens rodando em direção ao que você está querendo. É muito mais fácil, entendeu? Na verdade, porque a gente fica esperando um momento mágico, né? Mudou, né? Aquele segundinho que passou o ano, né? É como se uma teia mágica surgisse, mudasse tudo, né? Mudasse a corpo, agora tá. E daí passou dia 1º de janeiro, passou dia 2, dia 3, quando você vê, você não se movimentou. Porque o esforço para você movimentar numa mudança, numa transformação, é um esforço. Precisa de um empenho, precisa de um empurrão, precisa de um trabalho interior. Não é fácil, não é simples. E se você espera aquela data para começar, o peso parece ainda maior. Agora, se você começa o movimento desde já, né? Então, antes de acabar, você já vai empurrando, você já vai se empenhando, você já entra, né, a passagem de ano mais estabilizado e naquele movimento, né, daí vai estar muito mais fácil você conquistar o seu autoconhecimento, a sua autodescoberta, o seu equilíbrio, a sua serenidade, né, a sua experiência de vida de uma maneira mais plena para o próximo ano. Né? Então, essa é a minha ideia, meu convite, minha sugestão, né, para a gente fazer isso junto, né, a gente fazer essa jornada junto, né, e quando a gente faz em grupo, né, mesmo agora, né, nessa condição online, mas o legal é que a gente está trabalhando num aspecto que vai além do aspecto físico, né, então é até legal porque para a gente começar a perceber, né, como que os campos, né, da esfera mental, da esfera energética, eles vão além, né, do contato físico. Faz falta, é importante, né, mas a gente foi aprendendo, né, nesses meses que é possível a gente continuar se aprimorando mesmo assim, e para algumas pessoas foi até melhor, foi mais vantajoso, né? Então, mas ainda assim, com essa sensação de grupo, né, então é mais fácil também a gente fazer essa caminhada. Tá chegando o fim do nosso tempo, né? Vários do que estão aqui, que participaram, que entraram, saíram, tem tanto aqui no Instagram quanto aqui no Facebook. Vi vários rostinhos aqui que já se inscreveram, estão fazendo parte. Tem uma outra pessoa que ainda não entrou, né? Fica o convite para fazer parte da gente, né? Com certeza você chegou através de alguma divulgação, e nessa divulgação tinha um link para vocês entrarem no site do Eventbrite, né? Que é o site que daí deu para organizar tudo isso daí. Então lá tem toda aquela explicação, aquele vídeo que eu fiz, então dá para você ver, e a inscrição é feita por lá. Se tiver dificuldade, tiver alguma coisa, entre em contato comigo pelo WhatsApp, que é mais fácil, ok? Gente, então é isso, né? Eu acho que eu disse, né, parte de tudo que eu queria falar, porque esse assunto dá para ir muito mais além, né? Vários de vocês conhecem o que estão aqui sabem que aqui foi só um pouquinho de tudo que dá para falar, mas, né, a gente tem um limite de tempo aqui pela plataforma. Então, uma ideia até que eu ainda estou organizando, concretizando, mas ainda vou ver como vou fazer e quando eu vou fazer, mas é ver de estar fazendo mais lives assim, talvez mais curtas, não sei, até peço sugestão para vocês de tempo, de horários, para durante essa jornada também estar falando muita coisa do que a gente está fazendo, conhecendo, né? Conhecendo um pouco da teoria, que eu falei que é importante, mas que, né, só para dar aquele apoio mais para a prática, né? Para você
poder fazer uma imersão maior na prática. Tá certo? Gente, é isso aí, né? Acho que não tem ninguém que está com dúvida, com perguntas. Então, espero ter sido bastante claro. Ficarei feliz com a presença de vocês, ok? Talvez vocês não possam, algum de vocês, mas se não poder, mas você pode estar convidando outras pessoas, né? Às vezes para outras pessoas isso vai ser muito importante, vai fazer diferença. Às vezes você já está no momento da sua existência, da sua jornada, talvez você até já está, nem sinta que precisa, tá usando das técnicas do yoga, né? Mas às vezes tem outras pessoas que possam precisam passar pelo yoga, né? Para dar andamento no crescimento, né? Se você sentir isso, abrindo o coração, tudo, fica o convite. Certo, gente? Muito obrigado pela presença de vocês. E amanhã, 6h30 da manhã, a gente começa, né, a nossa primeira prática, né, dessa jornada do yoga. Certo? Muito obrigado e a gente se vê lá.